controle e avaliação dos procedimentos oncológicos, otimizando os altos e crescentes gastos em oncologia. Precisar lá de um anticorpo Enfim, monoclonal do fabricante propor X, um diagnóstico para o próximo com base semestre. nas fragilidades No e Rio Grande do também Sul, nos eu sei que vou programas de ter que botar sucesso. 10 unidades dessas. No Ao Hospital de todo, Clínica, serão 10 5 mesas de unidades no Geral, debate e as outras 30 têm que compostas por distribuir para o altos interior do estado. E a gente tem especialistas uma no lacuna assunto ainda muito grande aqui. e, ao Que o final do senhor deputado evento, conhece, da mesma viajando. forma que fizemos no primeiro, Infelizmente, vamos elaborar a uma condição carta de proposta atendimento é um que pouco será entregue diferente às autoridades entre públicas. Porto Alegre e Santa Maria, mesmo Santa Maria Agradeço sendo à nossa diretoria pelo trabalho na elaboração da programação científica, aos associados pelo apoio nas propostas dos temas, aos nossos palestrantes, que gentilmente estão cedendo tempo para discutir conosco esses assuntos. Aproveito para agradecer também às senhoras Iris Martins de Farias e Bruna Thieme Gonçalves Funada, colaboradoras do Instituto de Câncer de Londrina, que trabalharam na organização dos materiais e da produção do evento. Finalmente, o apoio recebido da AstraZeneca Brasil, Novartis Brasil, Roche Produtos Farmacêuticos e Varian Medical Systems, que não mediram esforços para, mais uma vez, estarem conosco nesse evento. Nossa gratidão. Que tenhamos um excelente evento. Obrigado. Eu vou convidar aqui agora a Mara, que vai ser a nossa coordenadora da primeira mesa. Mara, por favor. Então, já vou convidar o João Marcelo para sentar aqui do meu lado e vou também convidar, boa tarde a todos, né, primeiramente. Muito obrigado quem está conosco também aqui, né, via Zoom. É um prazer tê-los conosco, né, e é muito bom ter os amigos presenciais aqui hoje, né, nesse fórum. Bom, eu sou Mara Fernandes, para quem não me conhece, porque hoje tem muita gente de fora, né, assistindo dos nossos hospitais, ou mesmo de outras entidades, né, diretora do Hospital de Câncer de Londrina, do Paraná. Eu convidei também um amigo nosso, Humberto, para estar conosco. Ele já está no presencial, pode pôr na tela. Bom, e o Hospital do Câncer de Londrina, há mais de 55 anos, se dedica na essência do tratamento oncológico, para que todos os pacientes possam receber o melhor e mais digno tratamento durante a sua jornada. Gostaria de agradecer ao Pascoal, né, e à diretoria da BIFIC pelo convite para moderar esta mesa e realizar este debate, juntamente com o colega Humberto Luciano, que eu já mencionei, superintendente da Liga Baiana contra o Câncer, mantenedora do Hospital Aristide Maltesa, qual está na tela, junto com o Hospital do Câncer de Londrina. Entre as discussões pautadas no eixo SUS, a relacionada às dimensões da regulação em saúde, deixa claro que é preciso haver uma metodologia formal, organizada, para mediar o caminho dentro do Sistema Único de Saúde, entre o cuidado da saúde, o diagnóstico de câncer, e o início do tratamento. Sem um sistema informatizado que permita identificar e direcionar o paciente em cada uma das etapas, sem a capacidade dos profissionais que operam as centrais e sem o diálogo entre o Estado e os municípios para agilizar os processos, a fragilidade da regulação gera muita preocupação a todos nós. Regular a assistência é organizar um caminho que faz o paciente para conseguir acionar o Sistema Único de Saúde em todos os seus graus de complexidade, desde o acesso a uma consulta, a um exame até o final do tratamento. Por isso, agradecemos a sua presença, do nosso convidado, viu? João Marcelo Barreto Silva, coordenador geral da Regulação e Avaliação do Ministério da Saúde. E antes de passar a palavra a você, para que você possa iniciar nossos trabalhos, passo a palavra para o amigo Humberto, do Hospital Aristide Maltês, que está na Bahia, mas está aqui conosco, né, presente. Bem-vindo, Humberto. Ok, Mara, obrigado pelas palavras. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto Luciano Souza, eu sou superintendente da Liga Baiana contra o Câncer, que mantém o Hospital Aristide Maltês. Nosso hospital é o único CACOM do estado da Bahia,
atendemos a todos os municípios do Estado, os 417 municípios do Estado, e temos 70 anos de funcionamento ininterrupto, com um atendimento em média de 3.500 pacientes dias, exclusivamente pelo SUS. Esse tema, quando eu agradeço pelo convite, Mari e Pascoal, é um tema extremamente relevante e, para mim, fascinante, porque eu acho que a regulação é uma coisa que veio para ficar, mas que a gente precisa ter alguns aprimoramentos e que a gente vai tentar discutir aqui também nessa tarde. Obrigada, Humberto. Então, passo a palavra para o nosso convidado. Bom, muito boa tarde. Queria agradecer, Pascoal, novamente o convite para poder estar aqui participando e conversando sobre regulação com o grupo da ABFIC, a diretoria, os associados, Mara, Humberto. Quando eu recebi o convite, que eu entendi um pouco da proposta, da discussão que estava para esse tema da regulação, eu confesso que eu fiquei bastante intrigado, né? A gente, em geral, não parte dessa discussão numa lógica de modelo para estruturar ou viabilizar a sustentabilidade da rede na perspectiva econômica, né? Quer dizer, quando a gente fala, como é que é o nome da mesa? Lê para mim aí de novo, que eu esqueço. Para não prejudicar as receitas dos hospitais oncológicos. Então, eu pensei, o que motiva essa discussão, né? Então, a gente vai fazer uma discussão acerca do contexto do financiamento dessa rede, discutir a lógica de incentivos, a lógica da contratualização da rede, a contraprestação de serviços, tabela de procedimentos, toda o conjunto de fatores que impactam na forma como o SUS se relaciona com essa rede filantrópica e financia essa rede filantrópica para que ela preste serviço ao SUS, né? Essa é uma perspectiva da Política Nacional de Regulação e é uma perspectiva que a gente pode pautar nessa discussão. Aí, ouvindo um pouco da fala da Mara, eu vejo que há, principalmente na proposta, uma preocupação com a relação cotidiana da rede com a regulação instituída lá no município, no Estado, que faz o referenciamento de pacientes, né? Então, muitas vezes, você tem uma demanda, uma necessidade referenciada pelo próprio gestor contratante que extrapola aquilo que está previsto no próprio instrumento contratual para que o hospital esteja adequadamente preparado para receber, atender, cumprir o seu papel e ser devidamente remunerado por isso, né? Então, acho que entendo que permeia essas duas condições o fato da gente estar aqui pautando a questão da sustentabilidade e da estrutura das receitas desses hospitais diante de toda a perspectiva regulatória estatal na relação com essa rede no encaminhamento de pacientes, mas também na lógica do financiamento. Eu acho que para a gente poder avançar nessa discussão, até porque eu acho que a construção de um modelo de regulação que estabeleça uma relação com a rede de hospitais oncológicos, que preserve a sustentabilidade dessa rede, mas, ao mesmo tempo, responda às necessidades do Sistema Único de Saúde, precisa um modelo que atenda a essa perspectiva precisa ser construído em conjunto. E é nesse momento que a gente está propondo a revisão ampla da normativa nacional da política de regulação do SUS, e acho que é um momento muito oportuno para trazer para os diversos fóruns, envolvendo, num dado momento, os conselhos de secretários de saúde, envolvendo o Conselho Nacional de Saúde, colocando essa política em consulta pública, mas também chamando as instituições, as associações, para o debate, para que a gente possa construir, pelo menos na perspectiva normativa, algo que esteja alinhado com as nossas melhores expectativas para a estruturação desse conjunto de ações que compõem a política de regulação do SUS. Então, o que eu queria nessa fala hoje é fazer um alinhamento com os senhores, no sentido de que todos nós estejamos entendendo a mesma coisa quando falamos em regulação do SUS. Porque, certamente, se a gente colocar aqui uma perspectiva em cada um de vocês, assim, qual é o seu entendimento em relação à regulação do SUS, talvez a gente tenha
uma enorme diversidade de entendimentos. Então, a minha perspectiva hoje é a gente fazer esse alinhamento para que, no momento seguinte, a gente possa debater e partir para uma discussão de construção de modelo que atenda à expectativa, em especial desse coletivo, de sustentabilidade, preservação de receita e de viabilidade econômica desses hospitais, né? Bom, quem que passa para nós? Pode passar, por favor. Nessa primeira tela, eu acho que é importante a gente compreender que o sistema de saúde brasileiro ele está estruturado numa relação público e privado, né? E isso é constitucional, né? Quer dizer, não é uma construção que veio com o tempo, ela foi definida na própria Carta Constitucional e na Lei Orgânica do SUS, que há a perspectiva da atuação do setor privado na saúde, no sistema de saúde brasileiro, né? Então, a gente tem um sistema de saúde que é composto pela iniciativa privada e pelo sistema público, né? Se a gente for olhar para a Lei 8080, a gente vai entender que o privado ele pode participar do SUS de forma complementar, seja ele com ou sem fins lucrativos, ele participa do SUS de forma complementar. E o que a gente enxerga hoje na prática, em especial na área da oncologia e da alta complexidade como um todo, é que há uma inversão nessa lógica, né? Natural, e a gente constata isso com muita facilidade, que o setor, principalmente filantrópico, hoje responde pela maior parte da capacidade produtiva do SUS hoje na alta complexidade, que está na oncologia, né? Então, a gente tem uma rede própria, pública própria, estatal, que vem, ao longo do tempo, encolhendo em relação à prestação de serviços, e o SUS vem ampliando as parcerias, em especial com a rede filantrópica e, em especial, na alta complexidade. Esse é um cenário, né? Existe uma inversão da própria Carta Constitucional, que entendia a participação complementar como residual no sistema, e hoje ela é majoritária em parte da prestação de serviços, né? Então, como é que a gente pode entender essa relação numa lógica reguladora, né? De um Estado mais regulador que provedor de serviços, né? O papel das agências é muito importante na mediação da prestação de serviços privados, né? Que vão mediar a compra direta por meio de recursos privados da prestação de serviços de saúde. E hoje, no Brasil, sabemos que a maior parte do financiamento da saúde hoje já está num patamar de igualdade entre o financiamento público e privado, né? E a tendência de crescimento do financiamento privado. Quer dizer, as pessoas, mesmo dispondo de um sistema público, universal e integral, se sentem mais seguras e cobertas pagando por um sistema privado, né? Essa é uma constatação muito clara do Sistema Nacional de Saúde hoje no Brasil, em relação à relação, em especial, daquela parcela da população que consegue dispor de recursos para pagar um seguro-saúde ou para pagar diretamente a prestação de serviço. Isso é, por si só, uma situação que a gente precisa se debruçar sobre ela, né? Qual é o que explica o fato de a gente ter um sistema público universal e, mesmo assim, a gente tem uma parcela da população que não se sente adequadamente coberta por esse sistema, né? E o SUS ele precisa, sim, aprimorar mecanismos regulatórios para que a gente consiga mediar da melhor forma possível essa relação público-privado dentro do sistema público brasileiro, dentro do Sistema Único de Saúde, né? Uma das coisas que a gente precisa entender com muita clareza, né? A prestação de serviços ela se dá por um conjunto de profissionais que atuam nos dois sistemas, tanto no público quanto no privado. Boa parte hoje dos profissionais que atuam no SUS são ou empresários ou profissionais liberais na iniciativa privada, né? E isso não é em si uma crítica, isso é cenário, né? Isso é um fato. E o que a gente precisa entender é que o SUS ele precisa aprimorar mecanismos regulatórios para que a gente não tenha conflitos éticos nessa relação, né? E eles existem, a gente sabe que eles existem, né? A gente precisa entender que o SUS, para alcançar um patamar de qualidade, passa por uma
uma condição de investimento que vem encolhendo, passa por uma condição de custeio que vem encolhendo, mas passa também por uma relação de engajamento profissional e de qualificação da gestão, que também vem se deteriorando claramente com o tempo, né? Então, quando a gente fala em regulação, a gente fala eminentemente de um cenário de conflito. E é isso que vocês encontram lá na ponta, na ação finalística da regulação, que é colocar o paciente no recurso que ele precisa, no momento em que ele precisa. Por trás disso, a gente tem uma série de outras estratégias que precisam estar muito bem alinhadas. O hospital precisa estar adequadamente financiado, precisa ter um instrumento contratual que preveja isso, precisa ter um bom fluxo, precisa ter capacidade de absorver integralmente a necessidade da população, com a qualidade que a gente precisa, com os recursos que a gente precisa, e, na prática, a gente vê que o sistema tem encontrado muita dificuldade em garantir isso, né? Bom, quando a gente pensa numa estrutura de regulação do SUS, a gente parte de um cenário de uma regulação estatal realizada pelas agências reguladoras, que tem muito mais um papel regulamentador e fiscalizador, para uma relação regulatória em que o Estado ele também é prestador de serviços e ele também contrata a rede. Então, ele define norma, ele controla, ele fiscaliza, ele regulamenta, mas ele também executa. E, muitas vezes, ele se autorregula, né? A própria estrutura da Política Nacional de Regulação divide as 3 dimensões, né? Regulação de sistema, de atenção e de acesso. Se a gente pensar na regulação do Sistema Único de Saúde, pensando em todo o macro processo de planejamento do SUS, a parte orçamentária, toda a parte da legislação que envolve o sistema público de saúde, a discussão acerca da incorporação tecnológica, as ações de vigilância, são macroações que estruturam o sistema de saúde na base, pensando na perspectiva regulatória, na perspectiva orçamentária, em todo o processo de planejamento que tem que mover o sistema e organizar o sistema, né? Por si só, a gente já tem uma ação extremamente ampla e transversal nessa discussão, porque o orçamento vem numa dotação legislativa, né? E que precisa ser amplamente pautada e negociada nesse âmbito, né? Então, a discussão acerca do orçamento da União destinado ao custeio da saúde é uma discussão que acontece muito mais no parlamento do que propriamente no executivo. O executivo executa os recursos que estão previstos pela lei orçamentária. Então, essa é uma discussão que precisa extrapolar as fronteiras da saúde e precisa ir para o legislativo. A gente tem toda a discussão hoje acerca de emendas parlamentares, a gente tem a discussão acerca das leis orçamentárias, quer dizer, o que a gente vem observando é a necessidade de a gente se debruçar sobre a discussão orçamentária no SUS numa perspectiva de sustentabilidade, né? Agora, quando a gente vai para a discussão da regulação no processo mais operacional do sistema, e aí eu estou falando do nível da atenção à saúde e do acesso, a gente vai para o dia a dia dos hospitais. A gente vai discutir a programação, a contratualização, o controle e avaliação. Eu acho que são processos que estão muito no dia de vocês. Vou dar os exemplos, né? A programação no SUS é aquele instrumento que vai mediar a relação entre os municípios para encaminhamento de pacientes. Como é que se dá isso, né? Primeiro, pensando na atenção especializada. Hoje, com 5.570 municípios no Brasil, se a gente tiver hoje 10 municípios que a gente pode dizer de olho fechado que não precisam encaminhar pacientes para nada para fora do seu território municipal, são muitos. Se eu tiver 10 municípios no país hoje nessa condição, na atenção especializada, é muito, né? A grande, assim, eu estou falando talvez de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, no Nordeste, Recife, Salvador, e Fortaleza, e parou por aí. Em alguma dimensão maior ou menor, os municípios precisam encaminhar pacientes para fora do seu território para atendimento de alta complexidade, em especial, mas a grande maioria deles até de média complexidade, né? Eu fui gestor da regulação aqui em Brasília e, por exemplo, o atendimento lá do lábio leporino a gente fazia em Bauru. Eu não tinha serviço aqui há 10 anos atrás. Então, Brasília precisava encaminhar pacientes com esse perfil para Bauru. Então, como é que é a mediação disso no ressarcimento do custeio entre municípios, entre estados? É a programação quem vai ditar. Os gestores precisam sentar,
entender a demanda, entender quantitativamente quanto vai ser necessário encaminhar de pacientes, estabelecer o custeio disso e fazer um remanejamento de teto financeiro para o custeio disso. Agora, como é que eu vou discutir remanejamento de teto num cenário de insuficiência, pelo menos, dos tetos financeiros de transferência regular e automática da União? Porque o município ele não remaneja entre eles o tesouro municipal, ele remaneja o recurso federal. E se o recurso federal nominalmente responde por uma parte do custeio da saúde, vai faltar dinheiro, principalmente para aqueles municípios que precisam encaminhar a grande maioria, se não a totalidade dos seus munícipes que precisam de tratamento de maior complexidade. Ele precisa combinar com o município de referência o custeio daqueles atendimentos. Se não há um processo sólido, concreto, de remanejamento de teto financeiro para o custeio, quem assume a conta daquele paciente é o município que vai receber. Humberto falou agora do Aristide Maltês em Salvador. Eu não sei, Humberto, se você está na gestão do Estado ou do município. Você é dupla. Acho que o Aristide Maltês é a gestão dupla, né? Você tem parte do contrato com o município, parte do contrato com o Estado, não é isso? Exato, exatamente. Quando você recebe, e aí você falou claramente, recebe o Estado inteiro para tratamento oncológico lá. O ressarcimento de quem está pagando essa conta, como é que é feito? Talvez, eu não sei se vocês conhecem como é que está estruturado isso no Estado da Bahia, mas é possível que o seu gestor, aquele que tem o contrato contigo, tenha que arcar integralmente com o custo dos pacientes que vêm do interior do Estado. Eu não sei se isso está no contrato do Estado ou do município. Em geral, o Estado tem essa característica de ter uma abrangência para o território municipal, para fazer as referências, a abarcar o custeio disso no teto estadual, vamos dizer assim. Mas, quando não há essa relação, é o município, com recursos da fonte municipal ou com recursos da União transferidos para o custeio da população daquele município, que acaba tendo que extrapolar e custear pacientes de outros municípios, porque não há uma programação suficiente para esse referenciamento de pacientes. Isso é, por si só, um problema, e isso está calcado principalmente numa necessidade de ampliação de custeio, mas não só, né? A gente precisa entender que o SUS ele precisa, sim, de um incremento de custeio, mas ele precisa ampliar e qualificar a sua capacidade de gestão e, principalmente, otimizar ao máximo a prestação de serviço. E a gente vai entender um pouco o que eu quero dizer com isso. Num segundo momento, entender como é que está estruturada, e aí responde um pouco a questão da mesa, que é como é que está o contrato de prestação de serviço desse hospital com o seu gestor. Ele representa aquilo que efetivamente vai ser prestado de serviço? O ressarcimento está adequado? Essa negociação ela é uma negociação saudável, equilibrada, responsável ou não? Porque o instrumento contratual é que vai determinar o que vai ser feito, em que quantidade e como isso vai ser ressarcido. Em alguns casos, o que a gente observa é que há um instrumento subdimensionado na perspectiva quantitativa e orçamentária e uma demanda muito maior pressionando a porta dos hospitais. E aí, quando a gente fala de saúde, a gente sabe que é pressão mesmo, porque a população precisa entrar e ter tratamento. E, no final, uma negociação bastante dura e difícil para se alcançar o ressarcimento adequado dessa prestação de serviço. Essa discussão precisa ser feita também à luz dos diversos outros instrumentos que apoiam o financiamento dessa rede filantrópica, incentivos, renúncia fiscal, todas essas condições colocadas pelo Executivo para apoiar e aumentar a capacidade de sustentação dessa rede filantrópica. Isso precisa ser discutido no instrumento contratual. O instrumento contratual precisa refletir isso com muita clareza e transparência. E precisa ser refletido em números, em planejamento, né? Para que, ao final, a gente consiga, lá na central de regulação, ter um parâmetro do que vai ser resolvido naquele serviço e qual é o quantitativo de pacientes que eu posso encaminhar. É a lógica de, muitas vezes, eu tenho 100 pessoas precisando de um atendimento, tenho capacidade de absorver 10 por semana. Eu preciso de 10 semanas para atender todo mundo.
Se eu tiver segurança clínica para fazer dessa forma, ok. Se eu não tiver, eu preciso ampliar a rede, porque eu preciso responder à necessidade da população no tempo que ela precisa, né? E o que a gente tem observado no sistema são esperas muito grandes pelo atendimento, né? E, por fim, o processo do controle e avaliação, que é aquele que vai dar ao gestor, e na relação dele com a rede, o processo autorizativo, a emissão das AIHs, das APACs, que vão, no final, balizar o ressarcimento dessa prestação de serviços, né? Então, o que a gente vê muitas vezes é uma relação de apresentação desses instrumentos, de reapresentação, glosa, volta, extrapola e tem que reapresentar até a hora que consegue processar. Não é isso, Mara? É o que acontece lá, né? Então, tudo isso faz parte dessa relação, e quanto mais a gente aprimora isso no instrumento contratual, melhor fica essa relação. Bom, quando eu vou para a regulação do acesso, e aí vamos entender um pouco na perspectiva da política como é que a gente pensa que melhor responde à necessidade estrutural dessas estratégias. A regulação ela é uma estratégia para mediar a relação de referência e contra-referência de pacientes numa rede de serviços de saúde, né? Se a gente for conhecer como é que os sistemas europeus universais fazem regulação, a gente não vai encontrar lá central de regulação, como a gente tem aqui no Brasil. Lá não há um terceiro mediando a relação entre serviços em rede. Primeira coisa que a gente precisa entender, o SUS, ao contrário do sistema privado, que geralmente se estrutura com uma condição integral, quer dizer, o paciente que vem e acessa um serviço por uma lógica privada, ele vai entrar, ele pode entrar por uma emergência, pelo ambulatório de especialidade, lá ele vai ter tratamento, terapia, cirurgia, reabilitação, toda a linha de cuidado dele dentro de uma estrutura só, na maioria das vezes. O SUS ele não se organizou dessa forma, né? Até porque, muitas vezes, a partir da atenção primária, eu direciono esse paciente numa rede que está constituída de forma muito fragmentada. Então, muitas vezes, eu vou ter a atenção primária num primeiro nível de atendimento, ou uma unidade de pronto atendimento, depois um segmento ambulatorial, ou eu posso ter uma intervenção cirúrgica, depois um processo de reabilitação, e aí eu tenho as políticas de SER, de reabilitação, o ambulatório de especialidade, o apoio diagnóstico muitas vezes não está vinculado, então o paciente ele fica transitando numa rede entre equipamentos de saúde diferentes, né? Para articular essa rede, se pensou de forma estratégica em ter um terceiro mediando essa relação, é a central de regulação. Se a gente vai para a lógica dos sistemas de saúde europeus, você tem, em geral, a atenção primária numa lógica um pouco mais ampliada, com apoio diagnóstico, com reabilitação, com saúde bucal, com pronto atendimento, então, com uma série de serviços na própria estrutura da atenção primária. Então, uma atenção primária que tem unidades com ultrassom, unidades com imagem, com raio-x, unidades com capacidade de pronto atendimento, as salas de reabilitação, todo o procedimento auditivo, físico, vinculados ao serviço de atenção primária. Lógico que não todas as unidades básicas, né, as unidades de atenção primária, com a mesma estrutura instalada, mas elas se referenciam dentro de uma mesma hierarquia de atenção primária. E a relação com a unidade especializada, que é o hospital, ela se dá na comunicação direta dos profissionais médicos, que muitas vezes têm, na própria carga horária deles, o tempo dedicado à discussão entre pares para orientar plano terapêutico, para encaminhar pacientes, para definir conduta, né? É lógico, assim, numa dimensão de sistema diferente da nossa, mas numa lógica e numa estratégia que a gente pode, sim, pensar em reproduzir no país, né? Não que a gente não vá dispor da função das centrais de regulação hoje, mas quanto mais a gente conseguir aproximar o processo de regulação da prática e dos profissionais da assistência, melhor, mais a gente qualifica esse processo. Agora, como fazer isso? De uma forma competente, responsável e eficaz. E, principalmente,
com ajustes éticos nesse processo. Quer dizer, a gente não pode ter desvio ético na tomada de decisão, a gente tem que estar sustentado por decisão técnica, clínica, necessidade, num cenário em que eu tenho uma demanda que precisa esperar muito tempo para ser atendida na sua necessidade, eu preciso ser muito técnico na minha decisão em relação a quem vai ser prioritário no sistema. Esse é o dilema das centrais de regulação, que esbarra na relação com a rede, que muitas vezes está buscando se proteger de uma demanda muito grande e que coloca em risco a sua própria sustentação financeira, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho a necessidade e a demanda clínica da população. Meu tempo está se esgotando, né? Não? Por favor, está muito bom. Era o que a gente queria ouvir. Bom, na regulação ambulatorial, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela tem essencialmente um caráter partindo da atenção básica. Eu vou ter alguma coisa do apoio diagnóstico, e especialmente o especializado, partindo dos ambulatórios de especialidade. Mas a essência da regulação ambulatorial é para dar retaguarda para a atenção básica, quando ela precisa matriciar um paciente para atenção especializada ou quando ela precisa do apoio diagnóstico. Hoje a gente tem uma atenção básica pouco resolutiva que encaminha muito, porque ela tem essencialmente questões estruturais envolvidas, questões próprias da própria capacidade dos profissionais, que a gente pode, sim, desenvolver estratégias para melhorar isso, mas a gente tem também uma enorme dificuldade nas retaguardas do apoio diagnóstico. Hoje, se um profissional na atenção primária pede um exame de laboratório ou de imagem para um paciente, esse paciente demora uma eternidade para conseguir fazer o exame para voltar. Se ele tem qualquer dúvida em relação ao manejo, ao prognóstico desse paciente, o que é que ele vai fazer? Ele vai encaminhar. E esse paciente vai ficar numa fila de uma especialidade meses, esperando para passar numa consulta com um especialista. Esse é o cenário das nossas cidades. Esse é o cenário da nossa regulação ambulatorial, né? Uma espera muito grande para exames e uma espera muito grande para consulta. O que isso faz? O que isso gera na população? Um sentimento de desassistência e uma corrida para a iniciativa privada. Quem pode, paga a sua consulta, quem pode, paga o seu exame. E não é isso que a gente quer prover para a sociedade brasileira, né? Agora, ao mesmo tempo, a gente sabe que o cenário das grandes cidades hoje é você receber uma central de regulação com as filas assim, consulta em cardiologia com 10 mil pessoas, consulta em oftalmo com 20 mil pessoas, consulta nas diversas especialidades com milhares de pessoas, todas elas, né? Com tempos de espera de 6 meses, 8 meses, 1 ano para uma consulta. Da forma como a gente está estruturando o sistema, hoje a gente não vai chegar a lugar nenhum com esse modelo de atenção que a gente está desenvolvendo no sistema hoje, se a gente não entender que a atenção primária precisa ampliar a sua capacidade de resolver os problemas de saúde da população. Precisa. Para isso, a gente tem 2 estratégias que a gente lança a mão hoje no Ministério e queremos discutir dentro da Política Nacional de Regulação. A primeira delas é desenvolver uma estratégia de apoio matricial da atenção especializada para a atenção primária. Para isso, a gente desenvolveu com a Universidade do Rio Grande do Sul, há alguns anos atrás, um PROAD, em que nós testamos um método para isso. Então, a gente, por meio do PROAD, a gente conseguiu que a universidade colocasse um call center médico, um 0800, lá na estrutura da universidade, e a primeira ação desses profissionais foi se debruçar sobre as filas de consultas lá do estado do Rio Grande do Sul. Não mexemos com Porto Alegre no primeiro momento, foi as filas do interior do estado, as pessoas que precisavam migrar para uma rede estadual que ficava na capital, rede sob gestão estadual. Pegamos essa demanda, os profissionais se debruçaram sobre essas filas e qualificaram essas filas das especialidades, olhando que doenças tinham ali dentro. Pegava a fila da cardio, da neuro, da endócrino, da oftalmo, que doenças tinham ali dentro, né? E o diagnóstico é muito claro, que a grande maioria do perfil de pacientes que estavam ali podiam ser tratados na atenção primária. Quando eu pego a oftalmo, 70% a 80% da fila da especialidade é a refração. E os outros 20%? Eles estão lá disputando numa fila de espera
com a refração. Os outros 20% que talvez tenham uma patologia que precisariam ser olhados primeiro, enquanto o outro que vai atualizar o óculos e tal. Na cardiologia, na endócrino, obesidade, na cardiologia, o hipertenso, na endócrino, o diabético. Essa era a essência dessas filas, né? Qual é o clínico que não está preparado para manejar um paciente com esse perfil, né? O que a gente fez? Identificada essa fila, desenvolveu-se um protocolo, aplicou-se esse protocolo sobre essa fila. Aqueles pacientes que realmente precisavam do especialista ficaram nessa fila e foram alocados nas agendas. E aqueles milhares de pacientes que não tinham perfil para o especialista e que deveriam estar em tratamento acompanhados na atenção primária, foi feito um amplo trabalho com os clínicos da rede básica desses municípios, para chamar esses pacientes para uma nova avaliação, muitos deles já há meses esperando. E esses casos foram avaliados individualmente pelos profissionais do projeto e pelos profissionais da atenção básica, e foi definido um plano terapêutico individual para cada um desses pacientes. Então, se esse paciente aqui tem um caso resistente de tal doença e tal, como é que nós vamos manejar, como é que nós vamos ajustar a medicação, como é que nós vamos evoluir e acompanhar esse paciente? Com alguma resistência dos profissionais e vencendo essas resistências, conseguimos reduzir a demanda para a atenção especializada de uma forma absolutamente inovadora, conseguimos reduzir filas de espera de 1 ano para 60 dias, 40, 50 dias, fazendo com que a atenção primária alcançasse capacidade de manejo de casos mais simples. O resultado foi espetacular. Reproduzimos esse modelo com Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Recife e Manaus, no ano seguinte. E aí a gente vai perdendo fôlego na perspectiva de financiar a estratégia, porque envolve contratação de profissionais médicos e tal. O que a gente pensa para o futuro, né? Desenvolver nas nossas centrais de regulação essa capacidade de apoio matricial. Mudar o perfil dos médicos reguladores. Fazer com que os médicos reguladores que hoje reproduzem o modelo INAMPS de autorização, carimbo e negativa, não tem que encaminhar, devolve, e que esse profissional faça uma discussão qualificada do caso com o profissional que está encaminhando, que eles se comuniquem e discutam o caso. Em cada um desses municípios, onde tem uma central de regulação, o médico regulador se torna um matriciador para a atenção primária. Temos um caminho a evoluir na perspectiva formativa desses profissionais, o engajamento, quando eu falei lá no início, a gente precisa de engajamento no SUS, os profissionais precisam se engajar numa proposta como essa, entender o modelo, entender a evolução e não entender, está me dando mais serviço, e mais serviço eu não quero. A gente tem muita resistência, não só dos profissionais reguladores, mas dos profissionais clínicos também da atenção primária, e entender que, quando eu for encaminhar, eu vou discutir caso, eu vou ser matriciado, eu talvez tenha dúvidas no manejo desse paciente, vou discutir com um outro médico o manejo desse paciente e vou manter ele vinculado a mim na atenção primária. A gente está reproduzindo o modelo do SUS. O SUS foi pensado dessa forma, né? Bom, perspectiva para uma nova política de regulação. Regulamentar essa prática, definir isso como uma estratégia nacional, criar fomento, insumo, tecnologia e formação para desenvolver estratégias como essa e tornar o matriciamento uma prática dentro do Sistema Único de Saúde na função do médico regulador, né? E numa outra linha, é entender que a regulação, a central de regulação, precisa dedicar apoio diagnóstico para a atenção primária. A atenção primária demanda essencialmente exame de laboratório, raio-x e ultrassom, essencialmente. Né? Eu não estou falando aqui em exame especializado, eu não vou pedir o exame do gastro, o exame do cardio, eu vou pedir essencialmente esses exames, não vou pedir ressonância e tomografia, a princípio na atenção primária, mas nem o ultrassom. Hoje, se a gente pegar a fila do Sistema Nacional de Regulação hoje, de exames, a maior fila hoje nacional é de ultrassom. A fila de ultrassom ela é de dezenas, centenas e centenas de milhares de pessoas em fila de espera no país hoje para fazer um ultrassom. Qual é a origem disso? É a atenção primária e a atenção especializada concorrendo pelo mesmo recurso. Reconhecendo que a atenção especializada
tem, sim, necessidade de um apoio diagnóstico especializado e também da imagem, mas que eu não vou conseguir equalizar o problema da fila da consulta se eu não dedicar apoio diagnóstico à atenção primária, eu preciso privilegiar a atenção primária, pelo menos nesses recursos a princípio. Laboratório, imagem, raio-x, ultrassom. Eu preciso ter esse recurso dimensionado e dedicado para a atenção primária, sem concorrer com a atenção especializada, para eu rodar o paciente que foi matriciado e para que ele permaneça em tratamento na atenção primária. Ele vai para a atenção especializada no momento em que ele realmente precisar ir, porque o especialista é quem tem que manejar e conduzir e intervir naquele caso, né? A gente inverte o cenário, a gente coloca a atenção primária como protagonista e entende a regulação ambulatorial como sustentação para que a atenção primária cumpra o seu papel. Essencialmente, é isso que a gente pretende trazer para uma discussão de uma nova política, né? Quando eu vou para a regulação hospitalar, esse cenário muda. A regulação hospitalar, ela tem, primeiro, o recurso do leito. E aí a discussão do leito, ela passa por um outro conjunto de variáveis que a gente não tem na regulação ambulatorial. É um recurso caro, um recurso disputado, nobre, né? Se eu for para o hospital universitário, é o recurso que os professores coordenam e comandam. Se eu for para a rede filantrópica, ou principalmente a filantrópica, porque a privada, eu acho que a privada com fins lucrativos, ela é muito aquilo que está escrito, né? Aquilo que está combinado. Quando eu vou para a filantrópica e que eu tenho, sim, um instrumento contratual com os deveres das partes, mas que eu tenho lógica de incentivo, eu tenho outras formas de financiamento que, de certa forma, trazem um nível de abstração para a relação e que a gente precisa concretizar no instrumento contratual, eu abro uma possibilidade de negociar. E essa é uma relação, na questão hospitalar, difícil de se fazer, muito difícil. E aí, alguns exemplos para a gente entender. Primeiro, quando o paciente... Estou finalizando, esse é o penúltimo slide. Quando o paciente precisa de um atendimento hospitalar e precisa de um leito de internação, a gente, por não ter um sistema em rede forte, que se referencia de forma adequada aos pacientes, o paciente que entra numa porta hospitalar, ele só sai de lá ou de alta por melhora ou de alta por óbito. Porque alta para referenciar é muito difícil. O que eu quero dizer com isso? Um hospital de alta complexidade que recebe um paciente, trata a especialidade, intervém, resolve o problema, e o paciente precisa seguir internado para fazer, para finalizar antibiótico, para um tratamento de baixa complexidade, que não tem mais relação com a especialidade, ele pode ter uma retaguarda. Por quê? Porque eu libero o hospital de alta complexidade para rodar. Isso não se negocia no SUS. É uma coisa assim, parece que está falando uma coisa do outro mundo. E o SUS ele tem que ser estruturado assim, em rede. Se eu tenho hospitais de pequeno porte, qual é o papel desses hospitais no SUS? Se não podem ser retaguarda para os pacientes que vêm de hospitais especializados para finalizar a baixa complexidade até a alta. Quer dizer, o paciente tem que sair do hospital especializado com, às vezes, meses de internação para ficar fazendo antibiótico, para ficar ganhando peso quando é criança. E não roda o hospital, não roda a cirurgia, não roda o pronto-socorro. Essa negociação, quando a gente está na regulação, ela é... E o que está por trás disso, gente? O financiamento. O hospital de pequeno porte no município, se você olhar a taxa de ocupação dele, é sempre muito baixa. Por quê? Porque o hospital cheio é caro. O município ele não tem o recurso para manter o hospital público de pequeno porte topado, funcionando na sua capacidade operacional máxima. O hospital fica muito caro. É muito medicamento, é muita equipe, é muito profissional. Então, ele funciona... Fechar ninguém fecha, mas ele funciona com uma taxa de ocupação, fecha leito, não tem equipe. Esses hospitais respondem pouco para o sistema, e o que a gente tem é os hospitais de maior complexidade absolutamente sobrecarregados. Quando eu falo da porta de urgência, o hospital com porta aberta, ele quer rodar a sua urgência nos seus leitos. Se eu tenho na rede UPA, município vizinho, município pequeno, que não tem hospital, que referencia para essa rede que está no município de referência,
e que precisa encaminhar a paciente, essa é uma relação extremamente difícil e complicada. Os senhores sabem disso. E faz parte dessa discussão, para essa rede hospitalar, como é que nós vamos mediar isso? Porque hoje é óbvio, se eu tenho 2 pacientes, um está num hospital de 20 leitos, num município pequeno da região metropolitana, e eu tenho um hospital de alta complexidade, porta aberta, que tem um paciente na sua sala vermelha, bem assistido, muito bem assistido, diga-se de passagem, mas que precisa subir para uma UTI. Eu tenho um paciente que está lá no interior do estado, a demanda está na central de regulação, ela não está no hospital. O paciente não tem diagnóstico, porque eles não têm capacidade de fazer diagnóstico. Tem uma hipótese diagnóstica, precisa, então, esclarecimento diagnóstico e definição de conduta, intervenção, seja ela clínica ou cirúrgica. Se ele vem para a porta, a primeira coisa que diz é o seguinte: eu não tenho leito de retaguarda, não tenho como receber. Mas, opa, ele não está precisando de internação agora, ele está precisando de esclarecimento diagnóstico e intervenção. Ele precisa da porta. A referência, se ela não é espontânea, se ela é regulada, bate no recurso leito, mesmo que não seja o momento dele. Por quê? Porque senão eu vou ficar com o paciente o quê? Na maca, porque eu não vou ter a retaguarda. Na maioria das vezes funciona assim. Se eu libero um leito de terapia intensiva, subo o paciente que está no meu pronto-socorro para rodar o meu pronto-socorro, paciente que está muito bem assistido no meu pronto-socorro, porque o meu pronto-socorro tem capacidade de suporte à vida muito melhor do que um hospital pequeno do interior do estado. E não abro essa vaga para o paciente que precisa vir do interior, eu provavelmente salvei o paciente que estava no meu pronto-socorro, mas não salvei o do interior. Se eu mantenho o paciente que está no meu pronto-socorro mais 24 horas no pronto-socorro, que seja, porque eu não tenho capacidade de absorver toda a demanda naquele momento, e abro a vaga da terapia intensiva para o paciente que vem referenciado pela central de regulação lá do interior do estado, e coloco ele na terapia intensiva, eu acho que não é muito a realidade do hospital oncológico, mas vamos falar de uma maneira ampla. Essencialmente são os grandes hospitais de urgência cardiovascular e trauma. E coloco o paciente que vem do interior prioritariamente nesse leito de terapia intensiva, eu salvo os 2. Quem sabe disso é a central de regulação. Agora, a central de regulação não sabe é a capacidade instalada e a disponibilidade dos leitos que estão nos hospitais que ela contratualiza. Então, uma das coisas importantes, gente, que a gente precisa construir é transparência na informação. E isso faz parte também da contrapartida da rede filantrópica. Entender que ela precisa se articular com o gestor para que o gestor possa construir um modelo de regulação em que a decisão seja conjunta, com a equipe médica do hospital e a equipe de reguladores da central de regulação, olhando para a demanda que está pressionando a rede e eles juntos possam decidir quem vai acessar o recurso primeiro, seja um recurso que está na tua porta, seja um recurso que precisa vir referenciado. Bom, já precisando encerrar, um último slide aí eu vou deixar com os senhores, fala um pouco de algumas coisas que refletem isso que a gente conversou aqui, para uma regulação de acesso com qualidade. Eu preciso regionalizar o cuidado, com programação, contratualização, uma atenção básica forte, estratégias de apoio matricial para tentar reduzir o impacto na atenção especializada e qualificar a atenção primária, com transparência e informação. O SUS ainda carece muito de informação. Não tem um prontuário único, não tem uma série de dados que são necessários para que a gente faça uma regulação com qualidade, né? Então, são um pouco das variáveis que vão interferir na qualidade desse processo. Tá bom? Obrigada, Mara, passo Marcelo. a palavra para vocês. Bom, você realmente atingiu o objetivo que nós queríamos e ficamos muito felizes porque você falou que é o momento certo. Então, convidamos você no momento certo, porque realmente está incomodando muito, temos muitas dificuldades dentro das nossas entidades. E então, a gente vai ter inúmeras perguntas. Aproveito a oportunidade para agradecer aqui a presença do Dr. Cláudio Azevedo, diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, do DenaSUS, que está presente conosco. Muito obrigada por estar aqui. E nós vamos pedir, Marcelo, nós vamos dar 10 minutos, gente, para um cafezinho que tem lá fora,
Enquanto isso, o pessoal pode colocar as perguntas no chat, né, para você responder assim que a gente voltar. E aqui também o pessoal prepare as perguntas, né, para que a gente possa começar. As meninas vão passar os microfones para que vocês também possam estar participando. Eu acho que todos nós temos questionamentos para fazer para você. E principalmente a gente fica um pouco mais tranquilo que estamos dispostos a conversar. Isso é muito gostoso, muito bom mesmo. Então, vamos dar 10 minutos, meninos, por favor, a todos. Bem, vamos retornar, né? Combinamos com o pessoal que está online, que retornaríamos às 16h30, né? Então, desculpa aí pelo pequeno atraso, mas já estamos presentes, né? E vamos passar para o debate. Marcelo, então vamos lá. O pessoal pode começar? Então, doutor, o senhor queria ser o primeiro, né? Vocês podiam passar o microfone para o doutor? Bote na fila aí, viu, Mara? Humberto, vamos começar. Você pode começar a falar antes do pessoal falar, por favor? Gostaria. Então, por favor. Gostaria. Teve algum problema aqui com o meu vídeo? Não, já está abrindo. Ok. Mas não precisa não, Mara, eu não sou tão bonito assim para aparecer. Não, mas você está lindo de terno, maravilhoso. Aí apareceu, pronto. Aí, Humberto, por favor, faça essa gentileza para nós. Marcelo, parabéns pela sua explanação, tá? Mas eu gostei de algumas coisas que você falou. A primeira delas que eu gostei é que seus exemplos não citou oncologia. Eu quero partir desse princípio, não citou oncologia. Por quê? Porque a oncologia é um caso diferente, né? Eu sempre digo, não que a gente queira ser superior às demais especialidades, não é nada disso, mas é muito diferente a oncologia das demais especialidades em alguns aspectos. Primeiro, eu vou explicar um pouquinho, vou ser breve, a situação aqui da Bahia. Como nós somos o único CACOM do Estado, então, nós atendemos os munícipes de Salvador, e aqueles munícipes que não são de Salvador ou não são pactuados com Salvador, a gente atende e cobra pelo Estado, o que é uma parcela bem menor. E também os tumores raros, independente do município, a gente também atende aqui. Então, essa é a situação. Com relação ao acesso ambulatorial, hospitalar e urgência, eu queria focar, basicamente, no acesso ambulatorial. Eu fico assim, meio desanimado quando eu venho para um fórum, ou vou para um fórum, para um debate, alguma coisa, e que se fala em recurso, em aumento de recurso, porque, primeiro, que isso é preciso, mas a gente sabe que isso é uma coisa complexa, difícil. Então, eu prefiro me pautar no que eu tenho hoje. Eu gostei muito quando você falou do matriciamento, né, do apoio matricial na oncologia básica, ou na rede básica. Isso, para a oncologia, é de suma importância, porque um tumor de tireoide é completamente diferente de um tumor de pulmão, é completamente diferente de um tumor de pâncreas. O próprio tumor de tireoide, um câncer papilífero, é completamente diferente de um câncer medular, em termos de urgência, de necessidade de atendimento. Então, assim, a unidade básica, ela encaminha muito, e no caso da oncologia, encaminha muito tardiamente. Eu, que sou um apaixonado pelo sistema da regulação, não melhorou para a nossa instituição, e acredito que para as demais também aqui presentes, o número de casos elevados de pacientes com tumor avançado. Então, aqui em Salvador, no próprio Salvador, a gente tem recebido pacientes com tumor de colo do útero avançado quando foi feito o diagnóstico inicial e a regulação não conseguiu encaminhar. Não consegue encaminhar.
Então, assim, quando a gente recebe um paciente com estadio baixo, estadio 1, bem inicial, é muito menos custoso para o Estado, é muito menos trabalhoso para a equipe, o leito roda, tudo roda melhor, o financiamento já existe, eu não estou falando de mais financiamento. Então, assim, eu acho que esse apoio, eu sem falar com o presidente, sem falar com ninguém da BFIC, eu acho que esse apoio, você chamou de apoio matricial, eu acho que esse apoio matricial na rede ambulatorial de acesso, na regulação ambulatorial, poderia ser feito pelos CACONs e UNACONs de cada região. Porque quando eu sendo a referência matricial, eu e os demais aqui de Salvador, sendo a referência matricial, e eu ver na tela lá um caso de um tumor de pulmão, de um tumor de pâncreas, é muito diferente que o tumor de pele. Um carcinoma base celular de pele com melanoma é completamente diferente. E a rede básica, as pessoas da rede básica não sabem disso. Os médicos não oncologistas não sabem disso. Então, o que é que tem acontecido? O paciente tem chegado às instituições oncológicas em estadio avançado, um custo muito mais alto, uma taxa de óbito elevadíssima, que tudo isso piorou com a pandemia, mas antes da pandemia já existia. Então, assim, do que você falou, eu adorei esse apoio matricial. Vou levar para a Prefeitura de Salvador e vou levar para o Estado. Eu acho que as instituições filantrópicas, os UNACONs e CACONs, independentes de serem membros ou não da BFIC, deveriam fazer parte desse apoio matricial à rede básica, porque é completamente diferente a forma de ver, a maneira de encaminhar e a urgência de encaminhar. A urgência de encaminhar. Um paciente com tumor papirífero de tireoide pode nem operar, não precisa nem operar. Ele vai entrar numa fila para praticamente quase nada. Lógico, tem as exceções, muito raras. Então, assim, presidente, eu acho que a ABFIC poderia participar desse apoio matricial à rede básica. Eu acho que é uma coisa, eu não estou falando de mais financiamento, não estou falando nada, eu acho que isso vai ser muito bom para os pacientes, muito bom para as instituições. Você pegar um paciente de estadio 1 é muito diferente de um paciente de estadio 4. É um paciente com tumor de colo de útero avançado, onde vai ter hemodiálise para fazer, nefrostomia para fazer, radioterapia para fazer, e não vai levar a nada. Enquanto você pega o paciente no estadio 1. Então, eu acho que esse apoio das instituições poderia ser uma coisa levada em pauta a partir desse fórum, presidente. Obrigado. Nossa, Humberto, obrigada, Mara, dá Humberto. licença. Humberto, o nosso Oi, presidente não está aqui, o Pascoal, mas eu quero reforçar que ele estava aqui no fundo durante a explanação do João Marcelo e ele falou exatamente o que você disse. Por que não ter um modelo com NACONs e CACONs e ter a BFIC, os seus beneficiários, os seus associados, como o case, esse início? Ele falou o que o Humberto propôs aqui. Inclusive, Marcelo, acho que a gente pode falar isso, mas eu tenho certeza que, já que ele estava falando, era justamente isso que eu ia falar, a gente pode fazer um case dentro da BFIC, né? A gente se propõe até fazer, porque ontem nós estávamos discutindo, né, Luciano, sobre isso, e o Luciano contou a situação lá da regulação, porque nós estamos tendo muita dificuldade e quem está sendo prejudicado é o paciente. Nós estamos sofrendo, né, até financeiramente, estamos sofrendo também com falta de leitos, mas quem está sofrendo na realidade e não está chegando corretamente é o paciente, sabe? E isso é uma coisa muito difícil para todos nós, porque o nosso foco é dar um tratamento melhor. Então, isso para a gente é muito importante. Quer falar um pouco, Luciano, do que acontece lá e como que você achou que você já está quase que fazendo matricial dentro do NACON e o CACON? Bem, o que nós fizemos lá foi, fomos à atenção básica, nós descemos, nós fomos aos municípios, nós fomos aos gestores locais, fizemos quase um Google Forms, de forma que criamos 2 grandes grupos, cabeça e pescoço, cirurgia oncológica, eles ficam os cirurgiões recebendo as informações, então é meio que uma triagem, a gente batizamos de triagem online. Nós temos a triagem presencial, sem custo para os gestores, porém com muitos erros, como foi dito. Então, é uma lesão hipocrômica na face que vem para a cabeça e pescoço, é um paciente sem nariz que vem para o dermato. E aí há falha realmente ou por falta de pactuação ou por falta de conhecimento mesmo pelos colegas médicos.
E aí, quando fazemos isso, veio diagnóstico, foi oncológico, o primeiro staff que tiver no ambulatório já faz o atendimento. Aí, ok. A gente consegue fazer quase a sua matricial, e aí agora esbarramos no gestor, que nos manda documento dizendo não façam além do teto, não internem. E aí a gente desce, vai em atenção, faz um trabalho, poderia ser do gestor, facilitamos a vida, porque ele, de certa forma, está regulado, porque quem encaminha são as unidades, sejam municipais ou estaduais. Então, não é o cidadão comum que pode fazer essa regulação. Então, há um cadastro, e de imediato a gente faz essa análise, e aí segue na rede, ou a gente faz o agendamento. E aí, Marcelo, aí, na hora de tratar, e aí, Humberto, for melanoma, fica travado, porque pelo gestor não faz. E aí, o que nós temos feito é o extrateto e acumulando, acumulando. Você conhece a história do ano passado, onde ficamos com passivo de 7 milhões, já estamos em quase 3, é isso, Ricardo? Fazendo extrateto, recebendo, financiando o SUS sem contrapartida, sem nada. Mara, queria fazer uma pergunta. Uma colocação. Eu sou de Goiânia e eu gostaria de voltar um pouquinho, dar um passo atrás antes dessa regulação ambulatorial. Estava até conversando com o João. Eu acho que o grande problema hoje são as faculdades de medicina, que foi aberta assustadoramente, muitas sob júdice e sem condições de dar uma formação. E muitos desses clínicos que você está dizendo, João Marcelo, não são clínicos, são médicos recém-formados que estão na atenção básica de saúde, que gera um monte de pedido de radiografia, eletro, ultrassom, geralmente sem necessidade, e o que a gente observa na ponta da assistência, que esse paciente passou por vários ambulatórios e nunca foi examinado. Então, a gente vê um excesso de exames, você fala ultrassom. Se você fizer todos os ultrassons que pediram aí, 80% é normal, porque o paciente não foi atendido por um profissional de qualidade, que o profissional de qualidade é caro, pega qualquer recém-formado, que não tem, e está nas emergências, que não sabe entubar, chega com dor torácica, não sabe fazer um manuseio, isso só vai gerando problemas, e vai empurrando para as outras redes, os outros hospitais, sem diagnóstico, sem exame, e que joga no terciário, geralmente chega assim. Então, o que acontece? Esses pacientes, quando chegam, eles perdem muito tempo, porque não foi atendido com qualidade, e também tem a demora dos exames de diagnóstico, como uma endoscopia, uma colonoscopia, e quando chega, foi o que o doutor Humberto falou, chega no estádio muito avançado, que é um caminhão na descida sem freio. Se você não fez um diagnóstico lá atrás, você não consegue dar um bom tratamento para esse paciente. Então, assim, seja na hérnia, lá em Goiânia fizeram uma coisa interessante, a Secretaria Municipal de Saúde, ele colocou um oncologista online para avaliar as solicitações dos pedidos oncológicos. É um cirurgião formado em outro estado, que chega lá um derrame pleural, é um ICC, não é câncer de pulmão, não é nada. Então, ele está fazendo um feeling para que esses pacientes cheguem no estadiamento mais precoce. Ou outros pacientes têm ascite, está fodido, equitérico, não tem o que fazer, e está na fila, está numa UTI para mandar para o hospital oncológico, para você dizer que é fora de possibilidade terapêutica. Você entendeu? Então, o sistema está falho, porque não tem pessoas habilitadas e que tenha conhecimento de causa para fazer essa triagem. Então, essa triagem lá melhorou um pouco, tirando os pacientes de fora da possibilidade terapêutica, para não ficar nas nossas enfermarias, nas nossas emergências, sem condições de oferecer um tratamento. Ele vai para um grupo paliativo. Qual o estado aqui que está investindo em paliativo? O que está acontecendo nos nossos hospitais oncológicos são uma empurra-terapia de gente que não chega com acesso fácil e rápido. Chega lá um monte de carro batido, que eu falo, sem condições de se oferecer nada, e aqueles que realmente precisam estão na rede básica rolando aí, sem uma assistência, sem um diagnóstico,
e sendo atendido por pessoas que não têm formação. Então, assim, quando você estava falando, eu falei, que país é esse que o João Marcelo está falando? Aonde que é? Porque quando o paciente entra pela universidade, onde você tem um staff, tudo é mais diferente. Agora, joga esse povo tudo aí, na rede básica, aí, nesses ambulatórios, o médico recém-formado, que não tem qualidade, porque não tem, fica isso aí, ó, gerando um monte de exame que você está falando. E grande parte desses exames não são feitos, se fosse feito, era tudo normal. E outra coisa, esse paciente não volta para o ambulatório para ser seguido pelo mesmo médico, porque uma semana depois já largou o lugar lá e já está para o outro lugar, outro mundo. Então, o paciente está largado. A verdade é que está largado. Nós não temos dinheiro para financiar todo o SUS, como os outros países que têm, Canadá, isso aí, e o paciente é mais bem assistido. Aqui nós estamos assim, ó, está uma lástima. A oncologia está uma lástima. Marcelo, você tem uma pessoa que está no chat, está fora, a Helenir, e tem o doutor Washington. Você pode deixar elas falarem, daí você melhor? Então, nós vamos pela ordem. A Helenir, você se identifique, por favor, que estado você está, e você pode falar? Você levantou a mão? Boa tarde. Boa tarde. Está conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo, não estamos só te vendo. Então, eu estou participando, resido aqui em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, mas eu já morei bastante tempo, a minha origem é do estado do Amapá, né? Eu sou formada em tecnóloga em radiologia, e eu morei no estado onde realmente existe bastante carência nesse atendimento. Primeiramente, eu quero colaborar que, primeiramente, para a gente identificar esse paciente tardio, de que forma que nós vamos prevenir que essa doença não avance. Nós precisamos fazer um trabalho voltado para conhecimento do próprio paciente, dele identificar, né, fortalecer realmente as unidades básicas de saúde, onde inicialmente seria o acolhimento principal do paciente, onde ele não tem esse conhecimento. Seria interessante realmente fazer trazer informação para o paciente. Às vezes ele não procura a unidade básica, não procura outras unidades, né, de média complexidade, não sabe onde buscar esse atendimento, e pela falta da informação. Se nós fortalecer os agentes de saúde, né, levando os agentes de saúde para ajudar junto ao paciente, até fortalecer esse atendimento do agente de saúde. Às vezes, ele não tem condições de atender a demanda, ele vai andando e não tem uma bicicleta, não tem nenhum meio de transporte para chegar na casa daquele paciente. E agendar, fazer um agendamento, ou levar informações, palestras para aquela comunidade. Obrigada, Helenir. Que é interessante fazer porque assim, a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de investir nesse paciente, por mais que ele seja tardio, né? Tenha o conhecimento da doença, mas temos que fortalecer essa prevenção em todo o Brasil. Eu vejo pela carência do meu estado. Obrigada, Helenir. Obrigada. Olha, gente, nós vamos ter só 10 minutos ainda, porque nós estamos já avançando no tempo. E nós temos o doutor Washington agora, né? E a Michele. João, eu sou Washington Couto, Hospital Aristides Maltese, Liga Baiana contra o Câncer, né? Eu entendo, assim, que a gente não vai ficar aqui chorando a questão dos recursos, né? A gente percebe que de um tempo para cá, de alguns anos para cá, o Ministério da Saúde, se for fazer uma correção pela inflação, vem perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, perdendo dinheiro. Além disso, outro lado que sai muito desses recursos são emendas sem sentido nenhum, que são investidas muitas vezes, né, em alguns municípios ou algumas unidades de saúde, e quando você vai ver, é totalmente desarticulado, totalmente diferente do que você falou, que nós acreditamos que o processo de regulação, quando ele é bem executado, ele dá resultados, ele permite com que as pessoas possam realmente ter o seu atendimento na unidade que ele tanto busca.
Então, é isso que nós buscamos. Então, a ideia que foi colocada aqui, que Mara acionou ali o Luciano, é que o próprio Humberto também coloca muito da gente tentar criar uma relação bastante próxima com a atenção básica, né? Promovendo cursos, né? Na área da oncologia também seria uma ideia muito interessante. Então, mas é necessário também um esforço do nível central, né, para que o nível central também possa, de certa maneira, estancar um pouco dessa sangria que a gente tem dos recursos, né? Os recursos são escassos, mas, infelizmente, são muito mal investidos. Nós precisamos retomar, e a atenção básica, concordo muito com você, a atenção básica é o caminho. Nós, na Bahia, temos uma porta aberta, né, e uma porta regulada. Se você for ver, é claro, a porta aberta aparece muito mais gente, porque as pessoas, de certa maneira, ligam no call center, têm a possibilidade de estar tendo o diagnóstico, já ser 48 horas, ele já pode ser atendido, e ele vai através desse caminho, né? Então, hoje, nós brigamos com o nosso gestor, né, para não acabar com esse processo nosso de uma porta aberta ainda, que nós somos um hospital 100% SUS, porque nós sabemos que, se não for por essa porta, o paciente, na sua grande maioria, infelizmente, não vai ter o tratamento que merece. Então, eu reforço essa proposta e reforço também que é necessário fazer esse estudo para saber para onde está indo esse dinheiro, principalmente esses recursos de emenda. Não vou me alongar, porque eu Agora, sei que o Michele. tempo está bem escasso. Prazer, eu sou Michele Macari, sou do Rio de Janeiro, do Hospital Mário Crefft. Nós somos o segundo referenciado no estado do Rio de Janeiro para oncologia. Gostei muito da sua explanação sobre regulação. É muito importante o conhecimento da regulação e a necessidade da população saber como funciona e o porquê funciona a regulação. Acho que foi um avanço que estacionou, infelizmente. Não houve um investimento nele, na regulação, de forma a acompanhar toda a evolução da saúde. Mas eu queria voltar para a pauta principal no seguinte sentido: a oncologia ela não tem uma porta regulada, porque não é um paciente que entra, faz um procedimento e vai embora. É um paciente que fica conosco no mínimo 5 anos. Então, essa porta de entrada nunca bate com um contrato de prestação de serviço, porque ele vai voltar inúmeras vezes para a unidade. E ainda que a utopia nossa fosse que esse paciente fosse 100% tratado na nossa unidade, o recurso é escasso, as contrapartidas, os investimentos, os incentivos não dão continuidade ao que o paciente utiliza e nós continuamos na mesma pauta, a falta de sustentabilidade da unidade hospitalar na prestação de serviço para o paciente. Eu vou além um pouquinho do que os colegas colocaram, que acho fundamental a oncologia fazer parte da ponta, mas eu acho fundamental nós partirmos de um pressuposto de um novo protocolo, de uma forma idealizadora de regulação para a oncologia. Hoje a oncologia clínica ela não é regulada, ela entra pelas especialidades, e muitas das vezes esse estágio avançado nós já discutíamos antes do Covid e agora muito pior. E a gente ainda não sabe dimensionar o que impactou o Covid nesses anos por falta de diagnóstico na rede de atenção primária. Então, a minha sugestão, e que seja como requerimento para a ABFIC, é que abra, assim como na gestão passada, abra pauta de reunião para que nós concentrássemos o maior número de pessoas possível da regulação, para entrarmos num acordo e numa possibilidade de viabilizar o maior atendimento e a maior celeridade para esse paciente. Obrigada. Obrigada, Michele. Então, você pode começar, porque a gente tem vontade de falar, todo mundo está aqui, acho que é ávido. Não, Pascoal, por favor, perdão, se eu tinha... Marcelo, deixa eu fazer uma provocação. Vocês estão hoje no início como um gestor federal. Eu sei que o sistema é tripartite, depende de falar com o Estado, falar com o município. E nós estamos nessa ponta final do sistema. Partindo do que a Michele falou, como que você vê, de repente, a gente organizar um evento entre governo federal, CONASEMES e ABFIC, para a gente tentar estudar um modelo
em que a gente possa agilizar lá na atenção básica todo esse trabalho que hoje vem sendo feito truncado, vamos falar assim. Pela sua experiência do Ministério, eu sei que você não decide pelo Ministério, mas, de repente, será que é viável a ABFIC desencadear esse processo para a gente organizar um evento só para discutir regulação, no sentido de que vamos achar um caminho para que as coisas fluam de uma forma mais rápida e em benefício do próprio paciente? Eu até falei muito com o João Marcelo, mas em cima do que o Pascoal falou, um dos instrumentos que a gente tem, você colocou bem, é o contrato com o gestor. Mas, vamos ver se todo mundo concorda, ele é unilateral. Então, o que o Pascoal falou faz muito sentido por essa ferramenta. Ó, porque, assim, na tua oratória que foi perfeita, o contrato é o instrumento para, na regionalização, consertar isso. E ele é unilateral. E um pouco da gente conversou informal, né? Quase 6.000 municípios, nós temos quase 4.000 regulações. E elas controlam quantitativamente, que tecnicamente o Humberto colocou bem, né? Então a avaliação é quantitativa, mas eu acho que o contrato, a gente fugindo do gestor para esse fórum, pode ser uma boa alternativa. Pessoal, eu acho que assim, mais posicionamentos, né, do que propriamente questões, né? E eu acho que isso é interessante mesmo para a gente evoluir no entendimento da construção de um modelo de cuidado e de atenção para a oncologia, entendendo que a regulação vai compor esse modelo. Eu acho muito difícil, Pascoal, discutir regulação se a gente não pautar a partir do modelo de cuidado, né? Como funciona, qual é o trajeto desse paciente na rede SUS, quando você parte da suspeição até o paliativo, né? Toda essa trajetória ela tem questões muito próprias de cada estágio do tratamento desse paciente. Tanto na perspectiva dos insumos que você precisa dispensar, do financiamento e do custeio disso, quanto na perspectiva da regulação estatal que incide sobre o acesso desse paciente na rede oncológica, né? E aí a gente consegue, mapeando o modelo de cuidado e colocando a regulação nos diferentes estágios do processo. Eu acho que a gente tem claramente uma questão que precisa ser pautada em relação ao diagnóstico, né? Então, a gente tem uma dificuldade em caracterizar a suspeição na atenção primária, em fazer esse paciente chegar na especialidade, em fazer a definição diagnóstica e poder, a partir daí, começar o tratamento desse paciente. Existe um cenário em que há uma pressão para que os centros de referência sejam também aqueles que vão receber os pacientes com alta suspeição para fazer o diagnóstico. Em muitos casos, os centros de referência não entendem como parte do seu processo participar desse momento do modelo de cuidado, quer dizer, querem receber o paciente com diagnóstico fechado, né? E toda essa parte da coleta do citopatológico e a dificuldade que o sistema tem para fazer com que esse paciente chegue com o diagnóstico definido e em condições de começar o seu tratamento é sobrenatural, né, gente? É imensa a dificuldade que o sistema encontra para cumprir o seu papel e fazer com que os pacientes oncológicos cheguem oportunamente, né, com o diagnóstico no momento certo para ter as melhores respostas possíveis, o melhor prognóstico possível, né? Eu acho que na discussão de modelo de cuidado é fundamental que a rede oncológica, e em especial a filantrópica, que responde hoje pela maior parte do cuidado em oncologia no SUS, participe e discuta. Como é que a gente consegue melhorar isso partindo de uma lógica de financiamento que existe, até para a gente entender aonde e como a gente pode planejar o aporte de mais recursos, caso a gente consiga
direcionar recursos, seja de emenda, seja de que natureza for, para que a gente potencialize a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde para o paciente oncológico. Mas aí, Pascoal, respondendo a tua pergunta, vamos desenvolver um fórum em que a gente discute o modelo de atenção oncológica no SUS e que a gente faça, nessa discussão, a gente tenha o momento da regulação. Eu acho que a regulação vai ajudar muito nessa perspectiva, porque são diversas as etapas, é a migração desse paciente da atenção básica para a especialidade, para a determinação diagnóstica, para a entrada no centro de referência, e aí para a continuidade do cuidado, que envolve cirurgia, terapia, acompanhamento ambulatorial, eventualmente situações de emergência. Quer dizer, você tem diversos momentos de interlocução desse paciente com a rede, que o modelo de regulação precisa estar adequadamente estruturado para responder de acordo com a necessidade do paciente. O paciente que precisa e que já está vinculado a um centro de referência, ele não precisa ficar indo e voltando na perspectiva autorizativa, né? Se eu tenho um modelo de relação estabelecido pela via contratual, em que eu vou apurando a produtividade desse serviço e vou com informação transparente em relação ao acesso à terapia, ao acompanhamento ambulatorial desse paciente, à adequação da terapia medicamentosa, todo o processo de tratamento dele, eu posso ir apurando isso pelos mecanismos de controle APAC e IH que permeiam essa relação, principalmente a APAC, né? Fazendo as ações autorizativas, mas numa relação em que isso não seja um entrave para a continuidade e para a resposta ao tratamento do paciente. A gente precisa fortalecer uma relação de confiança, entendendo que a sustentabilidade financeira não permeia só a rede, permeia o sistema público também, que também tem muita dificuldade em relação à sustentabilidade do sistema, e que, com informação transparente, a gente consegue, talvez, melhorar isso. É saber o momento em que o paciente entrou, o que ele está fazendo, as agendas, os atendimentos, todos disponíveis nos sistemas de regulação, por mais que eles sejam controlados pelo próprio serviço. Eu não preciso devolver esse paciente para uma central de regulação para ela agendar a consulta, para ela agendar. Eu posso coordenar todo o processo de cuidado dentro do serviço, mas essa informação está transparente para a central de regulação pelos seus sistemas adotados em nível local. São modelos. Tá? A concretização de um modelo, acho que a gente pode fazer num fórum patrocinado pela ABFIC, seria fantástico. Tenho certeza que o CONAS e o CONASEMS topam isso, né? E nós, sem dúvida, temos todo o interesse nesse momento em especial de desenvolvimento de uma nova política de regulação, de trazer para a pauta um modelo próprio para a oncologia. Acho que a oncologia precisa e merece uma atenção especial, como a maioria de vocês já, inclusive, colocou nos meus exemplos, né, Humberto, que não contemplam a oncologia. Eu sei disso e até fiz essa observação no meio, porque a gente realmente entende que a oncologia ela tem um olhar diferente, realmente, e um processo de continuidade de longo prazo no cuidado precisa ser observado. Bom, obrigada, Marcelo. Que pena, a gente poderia ficar aqui até amanhã conversando, porque nós teríamos inúmeros, tem uma mesa agora. Agradecemos e queremos contar mesmo com a sua compreensão e com as suas palavras que foram ditas hoje, que a gente possa participar disso. É importante para a gente, porque nós estamos na ponta, nós sabemos as nossas dificuldades, nós temos problemas financeiros, nós temos problemas de extratetos, nós temos problemas de regulação, nós temos muitos problemas, e a realidade no Brasil, inclusive o Brasil é muito grande, com vários gestores, são diferentes até para nossos associados. Nós encontramos aqui muitas dificuldades que um não pode ajudar, ou às vezes, um outro estado, sendo que a lei é a mesma. E a regulação, tudo que fizeram é a mesma normativa. Então, a gente gostaria muito que você estivesse mais presente com a gente dentro da ABFIC, que nos desse essa oportunidade, e nós também do outro lado. Você vê que a gente estava assim, com inúmeras perguntas e, no fim, nós só nos posicionamos para que possamos ajudar, de fato, a melhorar a situação do paciente. A gente está disposto a isso e que a gente possa ter mais tranquilidade para poder conduzir isso tudo junto com a sua parceria. Muito obrigada. Nesse momento, eu quero passar em mãos aqui um agradecimento da ABFIC. Também aquela sacolinha é uma lembrança, né? Nossa. Né? Muito obrigada por você estar presente com a gente.